Salve família, tudo bom com vocês? Meu nome é Michel Lopes e aqui na Irmandade nós ajudamos as pessoas a aprenderem Swift de uma forma simples. No vídeo de hoje nós vamos explorar os principais conceitos de animação em SwiftUI. Eu espero que vocês gostem. Vamos para cima! A maneira mais fácil de você entender como a animação funciona na programação é você entendendo como a animação funciona de maneira geral. Eu não sei se você lembra quando você era pequeno, não sei se você já fez isso, que é quando você pega um caderninho e você começa a criar uma espécie de stop motion. Ele é muito conhecido como flipbook, que é mais ou menos o seguinte: em cada uma das folhas você vai desenhando o mesmo personagem ou o mesmo objeto em posições diferentes para que no final, quando essas imagens sejam exibidas de maneira sequencial e rápida, você tenha o resultado de uma animação. E, gente, no código é basicamente a mesma coisa. Muita gente se assusta com esse conceito, né? Quando você tem uma animação, você está observando vários estados, posições diferentes, sendo executados de maneira sequencial e rápida. E eu vou mostrar para vocês como você pode executar esse tipo de coisa no seu projeto SwiftUI de uma maneira muito simples. Primeiro nós vamos colocar uma imagem no meio da tela. A animação é basicamente a transição entre vários estados. Então, nesse exemplo, nós vamos definir o estado 1 do nosso elemento, do nosso objeto, do nosso personagem, e depois definir o estado 2 desse elemento, desse personagem. E a gente vai fazer isso através do efeito chamado Scale. Definimos o valor do estado 2, que é quando esse elemento vai ter uma escala vezes 2, e uma escala vezes 1. Nós vamos criar um botão lá embaixo no final dessa tela. Na analogia do flipbook, quando nós vamos folhear entre o estado 1, 2, 3 e 4, nós estamos basicamente atualizando a nossa interface para cada modificação nesse estado. Para que seja possível criar uma animação, nós precisamos dizer para o SwiftUI que toda vez que um estado for modificado, a interface vai ser atualizada. E nós fazemos isso no SwiftUI através do state. Não é à toa que o nome desse wrapper é state, porque nós vamos definir estados e toda vez que um estado for modificado, a nossa interface vai ser atualizada. Criamos uma variável chamada scaleValue, onde nós vamos guardar o valor do estado da escala desse componente. E lá embaixo nós vamos modificar o valor desse estado toda vez que alguém tocar no botão. Vamos executar. Toda vez que esse valor for modificado, a sua interface vai ser atualizada. Se você entendeu esse conceito, tudo certo. Agora você está pronto para avançar e você vai perceber que é muito simples essa brincadeira. Então agora, o que nós precisamos fazer é criar de fato a animação. Vai ser uma animação default e o valor que essa animação vai traquear, vai monitorar, vai ser o valor do nosso state. No caso, o nosso scaleValue. Agora sim, esse aumento de escala está acontecendo de uma maneira animada. Então, resumindo, nós definimos o estado, o valor que vai ser monitorado para que o SwiftUI gere a atualização da interface. Depois, na linha 22, nós criamos um modificador de animação. Então, toda vez que esse estado for alterado, o nosso elemento vai sofrer uma animação do tipo default. Vou mostrar para vocês algumas opções de customização desse tipo de animação que você pode fazer de uma maneira muito simples. Nesse caso, nós estamos utilizando a animação default, mas a animação default em SwiftUI é o Easy In Out.
Esse estilo de animação é o mais utilizado de todos porque ele faz com que a entrada da sua animação aconteça de uma maneira bem suave, depois ela vai acelerar e no final ela vai fazer a conclusão da animação de uma maneira suave. Existe também o tipo de animação que é o easy in. Ele vai facilitar somente a entrada, né? Ele só vai entrar de maneira suave e depois ele vai ficar mais bruto, né? Até a conclusão dessa animação. E o inverso. Ele vai entrar muito rápido e fazer a conclusão de uma maneira mais suave. Também temos esse linear, que é quando não existe nenhum tipo de suavização durante a animação. Ele começa bruto e termina bruto. A segunda coisa que você pode customizar de uma maneira muito fácil é a duração dessa animação. Se você der uma olhada, quando você for definir o tipo de animação, você tem também essas opções que já possuem o duration. Posso pegar esse easy in, out e colocar uma animação de 2 segundos. Existe também um detalhe que pode ajudar bastante quando você estiver trabalhando com múltiplas animações na mesma interface, que é o delay. A sua animação vai acontecer depois que esse tempo de espera for concluído. Esse delay é muito utilizado quando você tem uma cadeia de animações para que as coisas apareçam de uma maneira sequencial e harmoniosa aí dentro da sua interface. Uma outra opção que você pode utilizar é a opção de repetição. Selecionamos o Repeat Forever, que é como se fosse uma repetição eterna dessa animação. Ela está executando o scale, né, o aumento de escala do elemento, e depois a redução. E ela fica nesse loop infinito aí para sempre. Existe uma forma onde você pode definir quantas vezes essa repetição vai acontecer, que é esse Repeat Count. Então, essa animação vai repetir quantas vezes você determinar. Repare que no final aconteceu uma pausa de uma maneira bruta. Ou seja, se você colocar aqui 5, dá uma olhada agora. A posição final da sua animação precisa estar de acordo com o valor final. Então, nesse caso, nós estamos sempre monitorando o Scale Value. E se o Scale Value está como 2, por exemplo, o final da sua repetição de animação precisa estar na posição 2, para não ter essa quebra brusca aí na sua animação. E existe também uma configuração de auto-reverse. Eu vou descer aqui para facilitar. Nós podemos utilizar esse auto-reverse com Repeat Forever, como também com Repeat Count. O que quer dizer essa opção de auto-reverse? Você pode autorizar com que a sua animação ela execute e retorne para o estado original. Então, o seu elemento ele não está fazendo o retorno animado para o estado 1. Ele simplesmente faz a animação do estado 1 para o 2 e nunca a animação reversa. E uma coisa que nem todo mundo sabe é que você não necessariamente precisa ficar criando um estado para uma modificação do seu componente. Você pode literalmente utilizar um único estado para realizar múltiplas alterações de animação no seu componente. Nesse caso, nós estamos utilizando o Scale Value, fazer modificações na escala do elemento, mas nós podemos trocar esse nome para valor de animação, por exemplo. E agora eu vou alterar a opacidade desse componente de uma forma animada utilizando o mesmo valor.
A opacidade da minha view vai ser sempre 0,10 vezes o valor atual de animação. A minha imagem já ficou bem transparente ali, e agora quando eu clicar no botão, ela já escureceu um pouco, além de aumentar o seu tamanho. Essa alteração de opacidade também acontece de forma animada, junto com o Scale, porque nós estamos fazendo uma referência a esse Animated Value. Então, todas as vezes que qualquer alteração estiver se referindo a esse Animated Value, ela vai acontecer de forma animada, porque nós criamos esse modificador de animação sempre atrelado a esse valor de Animated Value. Deixa eu apagar esse cara aqui para não confundir a cabeça de vocês. E vou mostrar para vocês também uma outra parada que pode abrir os horizontes aí na hora que você estiver criando as suas animações. Esse modificador de animation que nós estamos utilizando é uma animação implícita. A própria imagem sabe como ela deve ser animada. Mas existem também as animações que são do tipo explícitas. Dá uma olhada. With Animation. Aqui você vai escolher o tipo de animação que você quer. E aqui você tem uma closure. Você vai dar o Enter e nesse caso eu vou subir a alteração do meu valor lá para cima. Vamos executar. O resultado é exatamente o mesmo. O que muda é a forma como você vai chamar, a forma como você vai construir a sua interface. Se você perceber aqui nas suas animações explícitas, você tem tudo aquilo que eu contei para vocês. Você tem o duration, você tem o delay, você consegue fazer tudo isso aqui dentro também. O macete está em pensar em como a animação vai acontecer dentro da sua interface. Dica para quem está começando: entenda como tudo funciona através das animações implícitas, que são essas animações aqui de cima. Cada componente, cada view, sabe a forma como ela deve ser animada. É muito mais fácil você controlar isso, porque imagina se você estiver criando animações que estão distantes do componente, distantes da view que você criou. Então é muito mais fácil entender e organizar a sua interface quando você está utilizando os modificadores de animações diretamente linkados ao elemento que você quer animar. E uma dica para vocês: a ordem dos modificadores no SwiftUI importa. Então, quando você estiver colocando, inserindo ali os seus modificadores de animação, saiba que a sequência, o local onde você coloca ele, vai impactar no resultado final. Pense direitinho se você vai colocar ele em cima, se você vai colocar ele embaixo e assim por diante, beleza? A lógica básica por trás das animações em SwiftUI é essa. Eu vou criar agora uma outra telinha utilizando esses mesmos conceitos para que vocês consigam ver essas paradas em ação, tá? Para que isso possa abrir os horizontes de vocês dentro desse universo. Esse é um projeto que a gente fez lá no vídeo de Progress View. Esse vídeo também está disponível para vocês. Eu vou colocar o link aqui embaixo para que você consiga se situar. Isso aqui é uma tela de carregamento. Vou disparar ela aqui para vocês verem. E nós vamos alterar esse comportamento padrão do SwiftUI através dos conceitos que nós aprendemos hoje de animation. Vamos nessa! Assim como a gente fez no nosso exemplo da chaminha do fogo, né, nós vamos utilizar uma nova imagem do SF Symbols. Agora nós vamos alterar o tamanho da imagem. E assim como a gente fez naquele exemplo, nós vamos utilizar aqui um efeito de rotação. Lembrando que, gente, essas animações elas não funcionam apenas com efeitos. Vocês viram funcionando com o opacity, você pode trocar a cor de fundo, o posicionamento. Estou utilizando esses effects para que vocês possam ver possibilidades diferentes, tá bom? Rotation Effect. Ele vai me perguntar quantos graus eu quero rotacionar essa imagem. Eu vou colocar aqui 90 para que vocês possam ver a alinhação. Então nós estamos adicionando um efeito de rotação. Como vocês viram, para que essa alteração seja documentada ali pelo SwiftUI, né, para que a gente consiga de fato disparar a atualização da nossa interface, nós precisamos criar o state.
Reparem que nesse caso eu não criei ali um float ou um inteiro. Nesse caso eu criei um valor do tipo booleano. E aqui embaixo, no efeito de rotação dessa imagem, eu vou fazer uma verificação. Se a minha view estiver animada, nós vamos rotacionar a imagem em 360 graus. Se não, nós não vamos fazer nada, nós vamos deixar ela ali na posição correta, na posição inicial. E assim como a gente fez da outra vez, nós vamos adicionar um modificador de animação. Vai ser uma animação default, que é essa isInOut, e o valor que nós vamos traquear vai ser o valor da animação da nossa tela. Agora, aqui embaixo, eu não vou adicionar um botão. Eu quero que o disparo dessa animação aconteça toda vez que essa tela for exibida. Então, aqui embaixo do meu ZStack, eu vou adicionar o evento onAppear e eu vou fazer uma modificação naquele isAnimated. Então, todas as vezes que a minha tela aparecer, aquele valor do estado vai ser modificado e, consequentemente, tudo que está atrelado a ele será alterado de maneira animada. Coloquei uma duração nessa animação. Vai ser uma animação que vai se repetir para sempre. E ela não vai ser reversível. Olha aí a nossa telinha de loading tomando forma. Parece realmente que nós estamos carregando algum tipo de informação da internet, né? Com essa estrelinha aí girando aí desse jeito muito doido. Ela está fazendo esse início e fim de uma maneira sequencial por causa do tipo de animação. Aqui, se nós alterarmos de isInOut para linear, dá uma olhada. Aí a nossa estrelinha fica girando dessa forma mais contínua. Mas eu prefiro do outro jeito, né? Do isIn, isOut, fica mais charmosinho. E antes da gente fechar, eu acho que vale a pena a gente finalizar essa tela colocando uma label lá embaixo, igual a gente tinha com a nossa Progress View. Eu vou inserir um VStack aqui, um novo texto. Que a força esteja com você, uma alteração de cor e vou colocar um tamanho nessa fonte. Vou falar que ela está em itálico e vou colocar um padding nela para dar um espaçamento melhor. De branco para cinza, para dar mais atenção à nossa animação em si. Aí sim, hein? Uma coisa que seria muito legal seria a gente alterar o nosso SF Symbol, né? A cor do nosso SF Symbol. Então, ao invés de deixar a nossa imagem em branco, a gente pode utilizar essa forma de renderização, que é quando você vai colorir o SF Symbol. Depois eu faço um vídeo legalzinho para vocês sobre isso. Agora sim, para dar um efeito mais bonitão à nossa tela. Então, gente, basicamente, os conceitos de animação, eles podem ser aplicados a tudo. O que você precisa prestar atenção é essa regrinha básica. É o state aqui em cima, é o valor que você vai atribuir aqui embaixo e são todas aquelas opções de configurações que eu mostrei para vocês. É muito simples e não custa quase nada deixar o seu app mais elegante e intuitivo. Use a animação com moderação, porque do mesmo jeito que ela pode trazer um charme à sua aplicação, ela pode destruir a experiência do seu app, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra no próximo vídeo, tamo junto e vamos pra cima!